Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos chegando aqui em mais uma live, hoje um pouquinho diferente, num dia diferente, né? Estamos na terça-feira, geralmente estamos sempre nos domingos aqui ao vivo, mas hoje diferente porque teve jogo no domingo, teve jogo ontem e já tem jogo amanhã. Então a gente acabou aproveitando para pegar esse meio tempo aqui para a gente trocar ideia, bater papo e colocar os assuntos em dia aqui. E foi legal porque muita coisa aconteceu, né? Nessa segunda-feira aconteceu, hoje também aconteceu muita coisa. Então a gente tem bastante novidade para a gente trocar ideia, bater papo e conversar aqui. Espero a participação de vocês. Já vão me mandando aí suas mensagens, suas perguntas, seus comentários para a gente trocar ideia. Vamos falar sobre o Coritiba, que encerrou a temporada, sobre o Paraná, que foi prejudicado ontem pela arbitragem, sobre a Libertadores da América, sobre a Sul-Americana, obviamente, também o jogo do Atlético do último final de semana, sobre a situação política no Coritiba, enfim, são muitos os assuntos para a gente trocar ideia aqui nessa live mais uma vez. Agradecendo sempre a vocês e aos meus parceiros de todas as lives e nas mídias sociais também. Ao Kentucky Cozinha Oriental, melhor comida japonesa de Curitiba, sem dúvida, delivery e 2 lojas aqui no Cristo Rei, no Shopping Curitiba. Belos-Car, mês de aniversário está terminando, corre para lá. Belos-Car tem ofertas para você em 30 minutos. E a Butcher CWB, casa de carnes, tem confraria, tem empório, tem restaurante bom demais. E a Barbearia Mustache, final do ano chegando aí, você tem que ficar bem na foto, barba, cabelo, é com a Barbearia Mustache. Um abraço, um agradecimento a todos os meus parceiros. Vamos lá, vamos começar fazendo o registro já da galera. O Daniel Cebula tá mandando mensagem, Dali Furacão. O Eduardo Ribeiro, boa noite Faquina, fala Eduardo. Thiago Faria, boa noite Faquina, qual é o seu palpite para o jogo do Furacão amanhã? Olha, é um jogo em que o Atlético precisa ter muita consciência tática, muita consciência de organização, mas eu acho que pelo momento das duas equipes o Atlético tem chance até de ganhar o jogo lá. Não pode sair atrás no placar, porque aí vem pressão, aí vem o time do Fluminense buscando o segundo gol. Tem que se resguardar, esperar aqueles 20 minutos iniciais ali, não tomar gol nesse período será muito importante para o Atlético Paranaense conseguir um resultado. E aí, se passar desse período, acho que o Atlético consegue até, quem sabe, uma vitória, porque o Fluminense vai começar desespero, vai começar a ir para cima e aí vai se desorganizar. O Fluminense está numa fase muito ruim e o Atlético numa fase muito boa. O Júnior Barbiero está mandando mensagem com a gente aqui. O Marcelo Bird também está mandando mensagem. O Eduardo está mandando aqui. Você acha mais difícil o Cap passar pelo Fluminense ou ser campeão da Sul-Americana? Eu acho que tem pesos iguais. Agora o Atlético já fez uma parte desta tarefa que tinha, já cumpriu uma parte dessa tarefa que tinha contra o Fluminense, então tá mais fácil chegar na decisão, aí serão 2 jogos depois. Jorge Andrade, Faquina, Furacão passa amanhã? Acho que passa sim, tô falando aqui. O Alan Rafael, boa noite, fala Alan. Paulo César, boa noite Faquinello. Furacão vai pra final amanhã, grande abraço. Ele é o Paulo, ele tá lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. Fala Paulão, obrigado pela audiência aí. Dudu Enas também tá mandando mensagem com a gente. O Rodrigo Lúcio, 682. O Marcelo, Furacão na cabeça. Se não for sofrido não é Atlético. Felipe Couto, Anderson Cap, a galera coxa participando, a galera atleticana e a galera paranista também mandando mensagem aqui pra gente. Vamos lá para os assuntos. Já comecei introduzindo, já comecei falando de Sul-Americana, então vamos de Copa Sul-Americana. Primeiro, falando que o jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro passou para o sábado. Essa foi uma definição de hoje, uma notícia de hoje. O Flamengo solicitou, até porque o Fluminense tem um jogo, inclusive, decisivo para o Fluminense, que pode até ser rebaixado para a segunda divisão. O Fluminense joga no domingo, o Flamengo queria jogar no Maracanã, puxou o jogo pediu a alteração, o jogo veio para o sábado. Então o Atlético joga na quarta e joga no sábado no Rio de Janeiro, também no Maracanã, contra o Flamengo, ainda com possibilidades mais difíceis, mais complicadas de chegar à Taça Libertadores América via Campeonato Brasileiro, afinal tropeçou em casa contra o Ceará, precisaria de uma vitória contra o Flamengo na última rodada e torcer para o Atlético Mineiro não ganhar o seu jogo contra o Botafogo. O jogo do Atlético Mineiro também veio para o sábado, são as 2 partidas da última rodada do Brasileirão que vão acontecer no sábado. Então o Atlético já joga no final de semana no sábado e depois viaja, provavelmente, se passar, e deve passar, é o que tudo indica, para a Colômbia para jogar muito provavelmente também com o Júnior Barranquilla. Uma viagem difícil, complicada, é lá no nortão lá da Colômbia, lá no final da Colômbia, Barranquilla, e sem dúvida é um deslocamento muito grande, uma logística diferente que o Atlético vai ter que fazer. Bem rapidinho, em relação ao jogo contra o Ceará, o Atlético
poderia ter vencido o jogo, como poderia ter perdido, acabou empatando. Mas não é porque o Atlético jogou com time reserva, né? Muita gente criticou, falou sobre a decisão do técnico Thiago Nunes de colocar um time totalmente reserva dentro de campo. Eu acho que ele agiu corretamente. O Atlético está a 3 jogos de conquistar um título, está a 1 jogo de passar por uma final inédita de Copa Sul-Americana. Para mim, o treinador fez a escolha correta, poupou jogadores e está pensando na Copa Sul-Americana. Se ele tivesse ganhado, gênio, fez tudo certo, escolheu certo, tá aí a decisão correta do Thiago Nunes. Como empatou, ficou na situação um pouco mais complicada no Campeonato Brasileiro, muitas críticas aconteceram. Eu acho que ele agiu corretamente. O Atlético tem grandes possibilidades de, via Campeonato Brasileiro, ainda grandes possibilidades de, via Copa Sul-Americana, chegar não só na pré-Libertadores, a fase de grupos da Libertadores e mais do que isso, concordo plenamente com o Thiago Nunes. Erguer título, erguer taça, é isso que conta, é isso que vale. O Atlético, se ganhar a Copa Sul-Americana, será o único brasileiro a ganhar um título internacional nessa temporada de 2018. Não temos vencedor brasileiro, possibilidade de vencedor brasileiro na Libertadores. Tem que valorizar demais, é o segundo título mais importante do continente. E o Atlético pode fazer isso, é troféu dentro da sala de troféu. Isso é muito importante, eu acho que o Thiago tem razão. Tem que focar, tem que dar todo o apoio ao elenco, ao grupo, a condição, o foco ao grupo, para que o time tenha realmente todas as condições de passar pelo Fluminense nessa quarta-feira. E acabei de falar, muitas vezes aqui já fui perguntado, acho que o Atlético sim tem grandes possibilidades, é o favorito para conquistar a vaga e depois a Copa Sul-Americana. De todos os 4 times que estão ainda na disputa, né, Santa Fé e Barranquilla na outra chave e aqui o Fluminense contra o Atlético, o que joga o melhor futebol no momento e vive um grande momento é o Atlético Paranaense, isso numa competição de mata-mata, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença ou pode fazer muita diferença. Então acho que o Atlético passa para a decisão e tem grande chance de ganhar a Copa Sul-Americana, um título inédito para o futebol paranaense, especial para o Atlético Paranaense. O Samuel, Samuca, boa noite Faquina, Dali Furacão, Rafael Gonçalves, Dali Furacão, Márcio Garcia dos Mártires está assistindo com a gente, o Vanderlei Busato, boa noite, teria ganhado se não fosse em 2 falhas do Wanderson. Pois é, mas aí é muito relativo, né? Poderia ter sido uma falha do Thiago Heleno, talvez se ele estivesse jogando, do Léo Pereira. É jogo, acontece. O Wanderson de fato está vivendo um mau momento, nem relacionado foi para a partida, né, deste jogo de meio de semana aí. Agora, sem dúvida nenhuma, não foi por isso. Eu acho que o Atlético fez corretamente, utilizou corretamente o seu elenco, rodou o seu elenco, quase ganhou com esse time alternativo, se não fosse um erro de arbitragem do Inter fora de casa. Então tinha todas as condições, mesmo com essa equipe, de vencer o Ceará em casa. Não aconteceu. Acho que o Atlético tem que dar foco aí na Copa Sul-Americana. O Lennon Vidal, Zé Ivaldo a falha, que o ouvinte, eu estava até tentando lembrar, foi o Zé Ivaldo aqui, não foi o Wanderson, né? O ouvinte, o telespectador aqui, foram falhas do Zé Ivaldo, tanto que ele nem foi relacionado para o jogo dessa quarta-feira. O Zé Ivaldo não viajou com a delegação para o jogo dessa quarta-feira contra o Fluminense. Eu acabei, num ato falho aqui, lendo a mensagem, era Wanderson, mas quem falhou foi o Zé Ivaldo, que aliás nem foi relacionado. Desculpa aí, peço desculpa, mas acabei sendo traído aqui pela mensagem que apareceu. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Paraná. O Tricolor jogou ontem, cumprindo tabela, mais uma vez prejudicado pela arbitragem, assim como no jogo contra o Ceará, ontem também no jogo contra o Botafogo. Poderia ter tido uma sorte melhor, trazer um empate, não mudaria a vida do Paraná, mas seria um empate fora de casa, né? Mais um jogo com empate fora de casa que o Paraná deixa de conquistar, assim como foi na partida contra o Ceará por causa de erro da arbitragem. O jogador que participa do segundo gol do Botafogo estava impedido, o árbitro deixa o jogo seguir porque o auxiliar não marcou o impedimento, sai o gol e o Botafogo vence a partida por 2-1. Mais uma vez, o que sobra do Paraná nessa temporada, e acho isso bem interessante, é a vinda de jogadores da base, né? Esse Andrei, por exemplo, fez um bom jogo mais uma vez, o Juninho está se adaptando, está jogando uma posição diferente, está jogando bem,
o Alisson, um jogador que entrou mais uma vez bem, enfim, são jogadores que certamente serão importantes para o Atlético, para o Paraná na próxima temporada. O Alex Santana mais uma vez fez um belo gol, uma boa partida, não sei se ficará no ano que vem para o Paraná, mas seria um bom jogador. Ele parece que colocou a cabeça no lugar aí nos últimos jogos e certamente seria um jogador bem útil para o ano que vem. Não sei se vai se enquadrar na condição financeira do Paraná, mas o mais importante realmente do Tricolor é que ele está trazendo esses jogadores da base e esses sim serão o futuro, serão no ano que vem os jogadores que poderão ser utilizados pelo técnico, né, Dado Cavalcante, que já está aí, já está testando, está dando rodagem, está dando minutos para esses atletas que no ano que vem serão muito importantes, fundamentais para o Paraná tentar se recuperar em termos de Campeonato Brasileiro, vai jogar a Série B, mas também fazer um bom papel no Campeonato Estadual e quem sabe até ir um pouco mais longe, financeiramente é muito importante, ir um pouco mais longe também dentro da Copa do Brasil. Se conseguir avançar no ano que vem fases mais importantes da Copa do Brasil, o dinheiro vai crescendo e isso para o Paraná, assim como vai ser para o Coritiba, que vai ter um orçamento bem reduzido, vai ser bastante importante, bastante interessante para que o time no Campeonato Nacional consiga ter um caixa um pouco melhor, possa reforçar a sua equipe para uma disputa de Série B do Campeonato Brasileiro. É sempre bom lembrar, a Copa do Brasil é a competição que mais paga bem, né, mais milionária do futebol brasileiro, e a cada fase que se passa, o dinheiro vai entrando no caixa e cada vez mais o dinheiro vai aumentando. É bem importante fazer também boas competições, mesmo que não seja campeão, e ir avançando o mais longe possível dentro da Copa do Brasil, uma competição bem rentável financeiramente falando. Bruno Carvalho fala aqui, ó, Faquina, olhando o futebol paranaense, o Atlético está à frente dos outros? Sem dúvida. Momento é do Atlético, estrutura, financeiramente o Atlético vive um momento bem melhor. Claro, eu sempre falo aqui, tem a questão da Arena da Baixada. O Atlético vai ter que resolver isso em um ou outro momento. Essa conta vai chegar. Não sei se para essa direção, para a futura direção que vai ser eleita em 2019, ou pode ser essa reeleita, mas em algum momento o Atlético vai ter que equacionar essa questão do pagamento da dívida da Arena e isso pode ter um peso no caixa do clube. E aí, como é um clube de futebol, nesse momento o Atlético não faz grandes eventos na Arena da Baixada, não está conseguindo rentabilizar a Arena como casa de espetáculo, de shows. Isso pode ter pode afetar diretamente na formação de futuros times do Atlético. Mas hoje, sem dúvida, o Atlético vive um momento esportivo e financeiro bem acima dos seus rivais locais, Coritiba e Paraná Clube. O Marcelo está mandando mensagem, a Márcia Kraus está acompanhando com a gente aqui, o Thiago Cass também está entrando, o Rafael Locatelli, o Diego Tales 288 está participando com a gente também, o Peterson Kelvin torcendo pelo Operário e para o Londrina na Série B no ano que vem. Teremos 4 times paranaenses na segunda divisão, além dos 2 da capital, 2 do interior, o Operário de Ponta Grossa e também o Londrina. O Fernando Oyakoyama está participando aqui, acredito que o Furacão vai à final da Sul-Americana, já falei bastante do Atlético, acho sim que o Atlético vai chegar à decisão da competição, quem sabe até com uma vitória. O Rodrigo Viegas está falando aqui, Dale Furacão, 2-1 amanhã, jogo difícil, complicado, mas como eu falei, o Fluminense vive um momento horrível, o momento bom é do Atlético, um time bem consistente, bem armado pelo técnico Thiago Nunes e que tem totais possibilidades, inclusive de ganhar o jogo nessa quarta-feira no Maracanã, se suportar uma pressão inicial que provavelmente vai acontecer. O Gilson Leme, Faquina, você acha que foi um acerto os conselheiros do Coxa decidirem por arquivar o processo contra o Samir? Vamos lá, eu ia entrar já nesse assunto, né, do Coritiba, mas sei que é uma opinião polêmica e sempre faço a colocação de que sou um crítico forte da direção do Coritiba, principalmente no que diz respeito a futebol. Coritiba é um clube de futebol e fez uma péssima gestão do departamento de futebol em 2018. Esse é um ponto mais importante, obviamente, porque o time não subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro por causa desses erros. Contratou mal, não tinha uma ideia de futebol, ou se tinha, abandonou essa ideia de futebol no primeiro tropeço, que foi o Campeonato Estadual, e depois, logo em seguida, uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Trocou tudo, mudou o treinador, mudou o perfil do treinador, mudou o diretor de futebol. No começo iria apostar na categoria de base, trouxe poucos jogadores como reforço. Quando viu que a base não era tão forte assim como se imaginava, mudou completamente, ou seja, o futebol profissional do Coritiba não foi profissional nessa temporada, pelo contrário, foi amador.
Até aí, o torcedor, o dirigente, conselheiro, né, aquele que participa do conselho, tem total razão, mas tem total possibilidade de reclamar na arquibancada ou de contestar, cobrar essa diretoria no conselho. Esse é o papel do conselheiro, ele é um representante dos demais torcedores que não fazem parte do conselho e que tem, assim, uma possibilidade de, digamos, ser o legislador do clube e também aquele fiscalizador daquele que é o que executa, né? Fazendo uma comparação bem simples com a nossa política, o trabalho de um vereador é o de fiscalizar e legislar. Fiscalizar o executivo e legislar. A mesma coisa com os deputados. Então, digamos que o presidente Samir Namur fosse aí o prefeito do Coritiba, ou o governador do Coritiba, ou então, como a palavra diz mesmo, o presidente. Os parlamentares seriam aqueles do conselho, os representantes da grande maioria, que são os torcedores que não têm direito a voto ou então que não fazem parte do conselho. E aí, obviamente, eles têm total direito de contestar, de cobrar, de fiscalizar, de querer saber o que está acontecendo no clube. E aí vem a minha posição, que pode ser até um pouco contrária, polêmica, àqueles que queriam a saída do Samir. E eu repito, eu sou um crítico, acho que ele errou em tudo e ele tem uma grande participação, afinal, ele é a cabeça pensante, digamos assim, desse grupo que tem mais 4 pessoas, que é o G5, ou pelo menos é o homem que deveria ter a última palavra, ou que tem a última palavra, e sendo assim, ele tem poder de decisão. Foi muito mal em todos os sentidos nessa temporada em termos de futebol. Agora, até que se prove ao contrário, nada se comprovou contra ele. Por exemplo, um desvio de recursos, ou então um investimento que beneficiou um ou outro empresário. Que ele é muito ruim, está falando aqui o Nathan Rocha, ele é horrível, eu concordo. A administração dele em termos de futebol é muito ruim. Agora, a partir daí você tirar um presidente simplesmente porque o time dentro de campo foi mal, com todas as variáveis que envolvem um time de futebol, me parece ser abrir um precedente arriscado demais. Sempre foi essa a minha posição. Samir Namur foi eleito com todas as leis, com todos os parâmetros do estatuto do clube, legalmente. Não foi pela maioria, as 2 outras chapas, se somadas, teriam mais votos do que ele, mas ele, na maioria simples, foi eleito pelo sócio que tinha direito a voto. Então ele teria que, teoricamente, se não há nenhuma irregularidade, além do péssimo momento, da péssima gestão no futebol, que cumprir o seu mandato e daqui 2 anos, ou ao final de 2 anos, na próxima eleição, tira-se o Samir Namur através do voto e coloca-se outro. Me parece ser o mais correto e acho que o conselho agiu corretamente. Agora, volto no que eu falei antes. Não dá para deixar simplesmente de lado, deixar passar e achar que está tudo certo. Pelo contrário, tem que ser cobrado, tem que ser fiscalizado, a torcida tem que ir em cima, tem que pressionar sem violência, os conselheiros têm que ir em cima, tem que cobrar e é preciso um choque. Aquilo que ele prometeu e vendeu como mudança, como gestão diferente do futebol e do clube no momento da campanha, ele não executou. No primeiro ano foi horrível, foi péssimo. Tem mais uma possibilidade, tem mais um ano. Acho que isso dá uma calma, dá uma tranquilidade para que, de uma forma diferente, como eu falei, mudando muita coisa, não fazendo, não repetindo os erros que foram cometidos nesse ano, ele possa, junto com o técnico que já está confirmado e com o diretor de futebol, montar um time melhor com recursos muito menores. Esse é o grande problema. O problema do Coritiba não é o que aconteceu agora. Isso já ficou para trás. O Coritiba está na Série B e vai jogar de novo a Série B. O problema é como o Coritiba vai fazer um time competitivo, bom, forte, para tentar voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro com o orçamento que ele vai ter, infinitamente menor do que aquele que ele teve nessa temporada. Acho muito difícil. Se continuar somente com isso, não buscar outro tipo de receita, não buscar outro tipo de incremento para o caixa do clube, fazer um time competitivo para o ano que vem, só milagre para que isso aconteça na próxima temporada. Para a gente finalizar, vamos lá, lendo algumas opiniões aqui, o Laucemar, fala Faquina, errou muito porque não sabe, incompetência simples e pura. Concordo com você, só não acho que há, por exemplo, desonestidade. Aí já seria falar alguma coisa a mais que a gente não tem como comprovar e nem o conselho parece ter essas informações. O Rafael, quem sabe agora com apoio, talvez com a ajuda do Wilson Ribeiro, consegue melhorar um pouco. Pois é, o Wilson parece que foi um dos articuladores aí desse processo de permanência, Ajudou o Samir a ter
a quantidade necessária de votos no Conselho para que não fosse à frente o processo e não se convocasse a Assembleia Geral. É bom a gente lembrar que o Wilson Ribeiro de Andrade, que foi o presidente que levou sim o time 2 vezes para uma decisão de Copa do Brasil, mas não ganhou, perdeu as 2, também é o presidente que deixou muitos problemas financeiros com o clube. Há muitos problemas que hoje o Samir paga, que a gestão do Bacelar pagou lá atrás, que foram deixados pelo Wilson Ribeiro de Andrade, também por uma gestão temerária do futebol. Não há nenhuma comprovação de nada também, assim como no caso do Samir, de problemas que envolvam algo de desonestidade, mas de recursos que foram empenhados com um time que custava mais do que o orçamento do clube permitia. E isso, sem dúvida nenhuma, hoje cobra um preço. O setor Protor, que me lembra aqui o Bruno Meira, é um deles. São problemas que ficaram da gestão do Wilson, assim como ele também pegou de outras gestões passadas e que certamente ficaram na mão dele. Ele deixou também para os próximos, para o seguinte, devem hoje certamente estar na mão também do Samir Namor. Então não dá para endeusar tanto assim, é preciso ver o bom, mas é preciso também fazer as ressalvas da parte que não foi tão boa assim. O Dudu Enas, sabe algo sobre o Thiago Nunes substituir o Renato Gaúcho no Grêmio? Lá atrás surgiu essa conversa quando o Renato poderia, né? Quem sabe, lá no meio do campeonato, quando o Flamengo estava trocando de técnico, sair do Grêmio e ir para o Flamengo. Surge forte, sim, a conversa de que o Renato agora deve ir mesmo para o Flamengo. Não se sabe se houve, depois daquele momento, alguma sondagem, algum contato com o Thiago Nunes. O que o Thiago Nunes sempre diz, ele é que é funcionário do clube, ele é CLT, né? Carteira assinada, como a gente diz, não tem contrato com o clube e vai tocando sua vida aqui. Provavelmente, se for campeão da Copa Sul-Americana, alguma coisa desse modelo que o Atlético tem com ele hoje deve ser revisto, ele deve ter um contrato, vai ser valorizado, obviamente, e aí óbvio que ele passa a ser também um homem de mercado, afinal é um cara que teve rendimento e pode ter resultado com o título caso ele ganhe a Copa Sul-Americana. César Leite, fala César, um abração para você, tá falando do Furacão aqui também. O Nathan Rocha, Samir é horrível, mas se ele saísse agora ia atrasar mais ainda para o ano que vem. Temos que suportar e torcer para que ele tenha aprendido algo com esse ano horrível. É isso aí, Nathan, acho que é hora de todo mundo se juntar e tentar fazer alguma coisa de bom para o Coritiba, ajudar. E obviamente que é preciso o Samir também baixar sua bola. Ele não é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, não. Ele mostrou que, bem pelo contrário, ele tem muitos problemas, precisa abaixar a crista, ouvir outras pessoas, pode ser até ex-presidentes, pode ser pessoas que estão hoje no futebol, mas ele precisa se inteirar um pouco melhor e ouvir pessoas que possam ajudá-lo a trazer o Coritiba de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Humildade, no primeiro momento, é muito importante. Para a gente fechar, a Copa Libertadores América, né? Hoje tivemos ali a notícia de que muito provavelmente a Copa Libertadores, só relembrando quem não acompanhou, não foi realizado o segundo jogo, que era para acontecer no sábado, depois passou para o domingo, não aconteceu no Monumental de Núñez, o estádio do River, lá na Argentina. A delegação do Boca estava indo para o estádio para o jogo e houve ali um apedrejamento ao ônibus do Boca, jogadores feridos, não houve clima para decisão, falta de segurança, ela foi adiada. E agora transferida, né? Deve acontecer no final de semana de 8 e 9 de dezembro, mas ainda sem local confirmado, pode muito provavelmente sair da Argentina, fala-se em Miami, fala-se em Dubai, onde vai ser jogado o Mundial, para que o clube vencedor já fique lá, fala-se em Assunção, que é a sede da Conmebol no Paraguai. A grande verdade é que a Conmebol é uma bagunça, e na Argentina, a gente sabe o momento, gosto muito da Argentina, mas a gente sabe o momento que vive o país, a gente sabe o momento de dificuldade econômica, dificuldade política que vive a Argentina. Não se fez um esquema de segurança necessário, eficaz e que pudesse dar segurança a todos, ao Boca que estava indo, ao River que iria jogar, aos torcedores do River que estariam dentro do estádio, aqueles que ficaram de fora, os torcedores do Boca que talvez pudessem comemorar nas ruas um possível título, ou até mesmo aos torcedores do River. Uma bagunça generalizada, uma vergonha para o futebol sul-americano. Mas enfim, a gente está muito atrasado, infelizmente, não gosto muito de fazer essas comparações, mas a gente está muito atrasado, e não falo nem em nível de Europa, né? Tá rolando aí Liga dos Campeões da Europa. A organização é algo espetacular. A gente está atrasado, por exemplo, em nível
aqui nas Américas, né, na MLS, a Liga Americana já está dando show na gente de organização e nem poderia, a gente que eu falo sul-americanos, nem poderia ser diferente, eles fazem isso com outros esportes e estão fazendo também já com o futebol. Realmente a gente está muito atrasado. Os estádios onde jogam os times brasileiros e sul-americanos na Libertadores sem condição nenhuma, ainda gramados ruins, nada de segurança, só a gente ver, o cara vai bater um escanteio, é lata, é garrafa, é pilha, é rádio que voa para dentro do campo e não acontece absolutamente nada. Estamos, infelizmente, atrasados e o que aconteceu? Aquela que era para ser a final de todos os tempos da Copa Libertadores da América, entre dois dos grandes times do futebol sul-americano e mundial, virou uma grande vergonha aqui para o nosso continente e especificamente para o futebol gerenciado pela Conmebol. Mas a Conmebol é só um degrau lá em cima, porque depois vem a CBF, depois vem as federações e dá para a gente incluir a nossa aqui também. Valeu, gente. Obrigado. Tá terminando o nosso contato de hoje, a nossa conversa de hoje. No final de semana que vem a gente vai voltar. Espero que todos vocês tenham gostado. A gente está sempre também nas mídias sociais, aqui no Instagram, no Facebook com muita notícia e também no meu blog, blogdofaquina.com.br. Nas terças-feiras, inclusive hoje, né, saiu coluna no Metro e todos os dias na Transamérica. Agradeço também aos meus parceiros de sempre aqui, mandando um abraço especial e sugerindo para você Kentucky, comida oriental, melhor comida japonesa aqui de Curitiba é a do Kentucky. Também a Belos Car, mês de aniversário está terminando agora, mas lá tem sempre ofertas incríveis para você na Belos Car. Acesse o site Butcher CWB, meu amigo Rodrigão lá da Butcher, seu Brunão lá da Butcher CWB, tá sempre ligado aqui com a gente, e do Rodrigão lá da Barbearia Mustache, os nossos parceiros que estão sempre aqui com a gente. Na Butcher a melhor carne de Curitiba e na Mustache você dá aquele trato especial aí para ficar bem na fita. Valeu, gente, obrigado, um grande abraço para todo mundo. Amanhã a gente se encontra no Transamérica Esportes 5h30 e à noite vou estar na transmissão do jogo do Maracanã, Fluminense e Atlético Paranaense. Bom resto de semana aí para todos vocês. Aquele abraço, tchau.